Nesse vídeo de hoje eu vou interromper a produção da série que eu estava produzindo sobre o comunismo, o anticristianismo, né, apresentando as teses principais do comunismo ou do marxismo. Esse terceiro módulo já está sendo preparado e eu vou interromper para falar um pouco sobre o problema do atentado terrorista na igreja em Brasília, em Brasilândia, né? E que agora está sendo noticiado pela imprensa. Ontem eu tive inclusive um hangout muito agradável e muito interessante com a youtuber, minha amiga Gislene Nogueira. Eu espero que vocês busquem lá no canal dela, Gislene Nogueira, a reprodução desse vídeo já está lá no canal dela para vocês. E eu vou também colocar aqui na descrição do vídeo, desse meu vídeo, eu vou colocar o link do canal, o link do vídeo no canal dela, para que vocês possam consultar, né? E ontem eu tinha feito algumas observações a partir de um material que eu colhi na página do pessoal que se autodenomina Maldição Ancestral. E eu tinha já feito alguns comentários baseados na minha experiência, na minha leitura, dando cursos inclusive sobre terrorismo para as altas hierarquias das polícias na área de segurança pública em diversos estados do Brasil, para polícias de diversos estados do Brasil, inclusive da Bahia. E eu tinha já feito numa primeira olhada, eu já tinha percebido algumas coisas bastante preocupantes. Primeiro, como eu salientei e volto a observar, a questão que eles se declaram mesmo, né, vinculados a uma seita satanista. Algo que é próprio, é característico de todos os movimentos revolucionários, como eu tenho dito na sequência de vídeos que eu tenho preparado sobre a questão, e agora ressalto neste aqui, já com um caso mais concreto, né? Inclusive, como eu ressaltei ontem, e hoje eu, olhando esse material com um pouco mais de calma, você vê que eles têm imagens declaradamente satanistas. Inclusive eles usam uma revista que eles publicam, difundindo a ideologia deles. Eles têm a figura de um alce, aparentemente é um alce, né? Mas eu mostrei logo que na verdade essa figura é a figura do Bafomé, né? Satanás, disfarçado aqui de um alce, de um animal silvestre, porque eles estão aí em nome, né, uma nova versão aí do ecoterrorismo. Esse ecoterrorismo ele já é do conhecimento de polícias estrangeiras, principalmente Estados Unidos e Europa, desde 2000, 2001. Ele não é bem novidade, né? Agora no Brasil ele está chegando aqui com muita força. E o segundo ponto que eu indiquei e volto a salientar é que eu vi logo que eles faziam parte de uma rede internacional. E de fato, né, o próprio site está hospedado fora do país, né? Eles admitem aqui que tem um conjunto de células em diversos países aqui da América Latina, ressaltando aí o Chile. E também parece, pelo que eles indicam, que a origem desse grupo estaria, a célula principal estaria no México, né? E eles mostram que possuem uma vinculação, digamos, ideológica com outros grupos criminosos que por vezes também, como o caso do PCC aqui, já intentaram
ataques terroristas. Inclusive eu já falava sobre isso desde maio de 2006, quando o PCC provocou o terror, né, na capital paulista. Aquelas famosas 48 horas de terror que o Brasil, e particularmente os paulistanos, vivenciaram naquele ano. Eles possuem uma série de outras denominações, como individualistas tendendo ao selvagem, com a abreviatura de ITS. Horas eles se chamam de maldição ancestral, horas eles se colocam como individualistas tendendo ao selvagem, ITS. E você pode observar também que eles têm uma série de outras pequenas denominações, mas tudo dentro deste universo, centrado neste universo do satanismo, que, como eu tinha explicado, tanto em vídeos da série que eu estava fazendo anteriormente, interrompi agora, como também ontem no Hangout eu ressaltei, eles colocam mesmo, né, o satanismo como uma religião pura. E ontem eu expliquei o que era isso, que é exatamente o fato de que eles acreditam que o cristianismo deve ser exterminado, assim as outras religiões, assim como também o ateísmo, né? E que a humanidade deve alcançar este nível de uma adoração a uma religião pura. E esta adoração a esta religião pura seria exatamente o luciferianismo ou o satanismo. Existe uma diferença entre o satanismo e o luciferianismo, né? Para os satanistas, de fato, Lúcifer se transformou em Satã, né? Ao cair, ao ser expulso do céu, ele se torna Satã. Para os luciféricos, não. Para os luciféricos, os luciferianos, Lúcifer, ele permanece quanto tal. Na verdade, para os luciferianos, eles têm uma versão um pouco diferente, mas que tem conclusões bastante diferentes, né? Para eles, Lúcifer não foi expulso. Lúcifer decidiu sair. Lúcifer abandonou por conta própria o céu, e isto fez com que ele ainda se mantivesse como o portador de luz. Então Lúcifer não virou Satanás, aquele demônio feio, né, representado muitas vezes na figura de um bode. Então essa é a diferença teórica, filosófica, básica entre o satanismo e o luciferianismo. Porém, tanto os satanistas quanto os luciferianos, os luciféricos, eles trabalham com a ideia, né, de que este opositor a Deus seria realmente o grande Messias, seria realmente o grande Salvador da humanidade, que traria uma religião melhor do que todas as outras que já apareceram aqui pela Terra, inclusive muito melhor do que o cristianismo. Daí porque a ideia de uma religião pura, né? Muito bem. E aí eles vão trabalhando muito bem, né? Inclusive eles... Essa arrogância deles, né, de contar bastante do plano deles, de contar sobre a articulação deles com a cúpula do PCC, né, tudo isso mostra que, como eu falei ontem, que eles têm um respaldo muito grande e, obviamente, estrangeiro para estarem fazendo isso, né? Não se trata de um grupelhozinho qualquer, né? E além disso, é muito interessante observar, né, a filosofia deles. A filosofia deles está pautada exatamente na ideia bastante extremista que já vem sendo caracterizada pelo movimento ambiental, né, que eu tenho explorado isso em diversos vídeos no meu canal, você pode assistir, né? Então essa ideia de que a humanidade ela é um estorvo, ela é algo que degrada a natureza, e é preciso exterminar ao mais possível essa humanidade. Está aí a ideia porque do aborto, do controle populacional e tal, para que a Terra pudesse voltar a ser o que era antes. E daí porque também essa necessidade das pessoas voltarem a ter uma vida tal como os índios, né?
e abandonar completamente a tal sociedade capitalista do consumo, da ciência, etc. E por isso que eles se colocam claramente contra todo o progresso humano, né? Porque o objetivo é pregar que a humanidade deve voltar para esse nível de sociedade mais tribal. Daí porque então eles vão exacerbar esse culto à natureza e, consequentemente, ao príncipe desse mundo. E tomam também os desastres naturais como se fosse uma certa vingança da mãe natureza, da mãe terra, contra a humanidade. Então você vai ver que eles fazem assim, eles dão glórias a todos esses desastres naturais, tsunamis, vulcões, terremotos que têm matado milhares de pessoas. Eles dão glórias a isso, eles acham que isso é sensacional, e estão sempre felizes porque pessoas estão morrendo por vingança da mãe natureza, né? É claro que aí eu quero tratar com você de uma outra dimensão. É claro que aí você tem toda uma teoria revolucionária, por isso eu tenho chamado sempre a atenção sobre isso, né? Eu já dei recentemente no próprio ambiente acadêmico alguns cursos sobre terrorismo e a nova lei sobre terrorismo, e por isso que é importante conhecer o que é que esses caras pensam, como é que eles pensam, né? Como é que funciona a mente do terrorista, né? Porque eles estão sempre tentando racionalizar, né, o seu ódio, a sua raiva contra qualquer que seja o alvo, né? E para justificar, né, as tais condutas. Então daí porque também a importância de você compreender o que é a ideologia, o que é a dialética, e esse casamento bem harmônico entre a dialética e a ideologia, né? Porque eles trabalham assim, né? Então não é uma mera vaidade acadêmica, não, é para você entender. Por isso o esforço em todo o meu canal, meu trabalho, para esclarecer, traduzir em palavras mais simples, né, questões mais complexas dessa ordem cognitiva, filosófica, que está por trás aí, fundamentando mesmo todo o chamado movimento revolucionário, né? E aí tem muito importante, o que eu já alertei várias vezes, né, o perigosíssimo conceito de dívida histórica, né? O conceito de dívida histórica, ele é simplesmente construído, né? Ele surge com o movimento judaico no século XIX, né? E ele é simplesmente construído a partir de uma, digamos assim, uma mega ideologia, né? Por quê uma mega ideologia? Porque eles pegam fatos, né, históricos e vão construindo, como eu tenho sempre dito, ao bel prazer do seu propósito político, né? E vão ali trabalhando bastante essa perspectiva, né, de poder justificar toda essa conduta que eles estão tentando empreender, todo o movimento revolucionário, e tendo como justificativa o elemento histórico, né? Esse historicismo, né? essa historicidade, né? Ela aparece muito forte no século XIX como uma forma de, digamos, dar um ar de ciência, né? As chamadas, que nós costumamos chamar de ciências humanas, né? Naquele momento ali, as ciências naturais estão se constituindo enquanto arcabouço científico, como nós conhecemos hoje. E havia também essa influência desse positivismo científico na área de humanas. Então o pessoal vai buscar na história, no historicismo, uma forma de comprovar cientificamente determinadas verdades acerca do comportamento humano, né? Então
esse historicismo ele começa a ser um tanto distorcido e colocado já no século XIX e colocado de forma ideológica, não como uma maneira de sustentar verdades históricas que, por sua vez, poderiam ser constatadas no nosso tempo, mas no sentido de constatar bandeiras revolucionárias. Percebe? Então, daí porque na teologia, por exemplo, você vê muito essa discussão sobre o Jesus histórico, né? Então você acha, o Jesus histórico. Então você vai ver pouco a pouco que essa construção do Jesus histórico foi exatamente muitas vezes até para questionar a existência ou não do Jesus Cristo. Então eles vão, pouco a pouco, eles vão mudando o significado do historicismo enquanto possibilidade de perceber verdades científicas e vão mudando isso para o seu aspecto mais ideológico revolucionário, que, como eu já disse várias vezes, a ideologia é uma mentira, é um falso conhecimento da realidade para justificar bandeiras revolucionárias. E como eu estava dizendo, essa ideia da dívida histórica, então, ela vai chegar nos nossos dias com muita força, né? Com muita força e sustentar hoje todos os movimentos revolucionários que vão adaptar essa ideia do movimento judaico às suas diversas bandeiras próprias particulares. E também o movimento ambiental, ele termina sendo um dos mais perigosos de todos, porque ele termina trazendo essa ideia da vida histórica para a relação mesmo homem-natureza. E aí independe de sexo, sexualidade, raça, classe social, a humanidade, ela é uma ofensa à natureza. E existe uma dívida histórica, porque nós estamos aqui na Terra há muito tempo destruindo a humanidade, e agora nós temos que pagar essa dívida histórica. Então agora nós temos que ou morrer, né, o controle populacional, o extermínio de toda sorte, ou pagar essa dívida recuando nesses nossos padrões de vida civilizada, ocidental, industrializada, capitalista, etc. Então esse é um grande problema. O outro grande problema que eu quero salientar aqui, e que eu não cheguei a tocar ontem nesse assunto, é a questão do papel do mundo acadêmico na construção desse discurso legitimador do terrorismo. Então você vai ver que você tem, se você for pesquisar sobre isso, sobre os acadêmicos que começaram a falar sobre o terrorismo, tem uma figura muito significativa nesse aspecto, né? O Noam Chomsky, o americano Noam Chomsky, ele é um dos que representa bem essa tendência, que é legitimar o terrorismo, né? É como se o terrorismo fosse o mal menor. Existe um mal maior, né? Que foi exatamente a civilização ocidental, que estragou o meio mundo de gente, essa civilização capitalista, repressora, e existe um mal menor, que é o terrorismo, que não passa de uma simples reação a toda essa opressão própria da sociedade industrial capitalista, né? Então, existe aí um papel muito importante do meio acadêmico, no sentido de legitimar esse tipo de comportamento. E isso é importante porque, a partir do século XIX, pouco a pouco, o mundo acadêmico, muito pouco a pouco, o mundo acadêmico ele vai se tornar a catedral do saber, a grande e verdadeira fonte do saber. Isso começa a aparecer no século XIX, mas ainda vai ter que esperar o século XX para que haja essa consagração do mundo acadêmico como a única e verdadeira fonte do saber. Se você olhar bem até o século XIX, e mesmo lá no século XIX, muitos dos grandes filósofos, pensadores, como a gente chama, teóricos, muitos deles nem sequer tiveram passagem pelo mundo acadêmico, fosse lá a tendência que eles tivessem tido nas suas perspectivas teóricas. Alguns tiveram, outros não, né? Então, mas é no século XX que esse status de grande fonte do saber vai ser imputada ao tal meio acadêmico. Isso é importante, porque na medida em que você tem como a grande fonte do saber o mundo acadêmico, e esse mundo acadêmico ele termina hoje por legitimar determinadas condutas criminosas, isso é preocupante.
Isto é preocupante e você observe então que isso que nós chamamos hoje de doutrinação, de aparelhamento, ela é algo muito mais sério, muito mais perigoso, do que o que as pessoas costumam ver. Uma outra questão importante, que é exatamente a questão que eu sempre chamo a atenção para as fases em que essa teoria revolucionária ela é implantada. E eu sempre divido aqui em 3 fases. A primeira fase, criar polêmica. E essa fase de criar a polêmica implica, de maneira correlata, imputar uma ofensa. Logo em seguida vem a fase 2, que é normalizar a conduta e buscar concessões politicamente corretas. E a fase 3, que é a inclusão dessas ideias revolucionárias como um direito. E essas 3 fases elas requerem imputar a ofensa, desumanizar o outro, e eliminar o outro. Essas 3 fases elas têm esses 3 momentos também correlatos. Então, observe que, e aí nós chegamos no aspecto importante, observe que quem defendeu e ainda defende essas tendências progressistas, marxistas, neocomunistas, revolucionárias, ativistas até mesmo, e pensava que isso nunca pudesse atingir, talvez até pensando, evidentemente, se não estaria defendendo, que pudesse de alguma forma se beneficiar, mesmo que fosse por mera simpatia ideológica. Mas observe que na medida em que você tem a expansão do crime de terrorismo, uma das características do crime de terrorismo é, de um modo geral, a sua imprecisão com relação aos alvos. O sujeito bota lá uma bomba no metrô, ele bota uma bomba no aeroporto, e mesmo quando ele tem um alvo mais específico, por exemplo, no caso aí uma igreja católica, que estava repleta de pessoas, segundo consta matérias de reportagem, muitas centenas de pessoas, nada implica que dentro daquelas centenas de pessoas não tivesse ali também pessoas católicos simpáticos aos movimentos revolucionários. Isso com certeza não é estranho de existir. Claro que existe. Você tem padres defensores da teologia da libertação, por que você não pode ter católicos também defensores de ideias esquerdistas revolucionárias? Então, o ataque terrorista, ele de um modo geral, ele ataca o alvo de forma indistinta, mesmo quando está com o alvo um pouco mais preciso. E isto já mostra a você que essa mania de se defender o que não conhece, como eu sempre digo, esses caras não estão brincando e esses caras não vão parar. Sempre falo isso com relação ao movimento revolucionário. O objetivo é muito grandioso, é um objetivo de ordem mundial, é uma coisa que envolve muitos governos, muitas polícias secretas, muitos serviços de inteligência, de espionagem. Como eu já disse, não existe grupo de terrorista que atue sem o suporte de algum serviço de inteligência de algum país. Não existe isso. O terrorismo e o tráfico de drogas são as novas formas de se fazer guerra. Eu quero desestabilizar o seu governo. Eu quero criar caos no seu país. Então eu vou implantar células terroristas no seu país e fazer isso aí, bagunçar. Não por acaso você está vendo isso aparecer agora exatamente na iminência da posse, agora da eleição e da posse do presidente Jair Bolsonaro. E como eu tenho dito também, para quem pensa que 2019 vai ser um ano de paz, tranquilo, eu recomendo ter cautela nessa sua percepção, porque isso a chegada de 2019, em termos nacionais e mundiais, essa percepção de paz, você pode sofrer uma decepção.
Aqui eu também queria salientar, como eu já falei, para um perigo muito grande desse curso último que eu dei no ambiente acadêmico sobre o terrorismo, onde depois eu trabalhei a nova lei antiterrorismo, a 13.260 de 2016, né, aonde eu salientei o perigo desta lei, né, exatamente no segundo artigo, no parágrafo 2º do segundo artigo, que esta lei ela termina por isto aqui, por esse dispositivo, ela termina por legitimar o terrorismo. Por que eu digo isso? Porque sempre houve uma grande dificuldade em tipificar o crime de terrorismo, até por conta das duas nascentes, uma com o Estado e a outra com o movimento revolucionário. Uma com o Estado na França revolucionária, a guilhotina lá, toda aquela história, que é onde aparece inclusive o termo terror, e depois com os anarquistas, né, que são o primeiro grupo terrorista moderno que se tem notícia constituído como tal, né? Inclusive aqui o pessoal aqui desse grupo ecoterrorista, né, eles se colocam mesmo, né, como nihilistas, né, revolucionários, ou seja, eles têm lá a sua vinculação filosófica com o anarquismo. Mas como eu estava dizendo, no segundo artigo, o segundo parágrafo do segundo artigo, ele traz a seguinte redação: o dispositivo nesse artigo não se aplicará à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional direcionados com propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias, liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. O que é que significa isso aqui? E como eu estava dizendo antes, a grande dificuldade em se chegar a uma tipificação do terrorismo é exatamente por conta dessas duas vertentes de origem, né? E o pessoal até questionava, bem, quando você tiver realmente uma ditadura sangrenta, você vai ter que aturar isso, como é que é? Então ficava aquela polêmica. Porém, já há algum tempo, a partir mais ou menos aí dos anos 60 e 70 do século XX, vai se chegando a determinados consensos, né? Determinados consensos com relação à possibilidade de se tipificar o crime de terrorismo. E uma dessas características que se tornou consenso foi exatamente o ato de causar terror com finalidade ideológica revolucionária. O que a lei brasileira faz? A lei brasileira ela exatamente isenta de crime de terrorismo, responde por outros crimes em outras leis penais, o Código Penal, por exemplo, mas ela isenta de ser alcançado pela lei antiterrorista os crimes praticados por organizações revolucionárias. Então, quer dizer, a lei brasileira ela caminha no mais completo antagonismo a todas as tendências que passaram a ser elaboradas a partir de experiências de outros países combatendo o terrorismo. E a lei brasileira ela vai afrontar isso. Ela vai tirar exatamente o elemento principal do que vem a caracterizar o crime de terrorismo, e isentar de crime, como eu disse, estas organizações revolucionárias que estão aqui no Brasil, muitas vezes ONGs com nomes nacionais, evidentemente, mas financiadas por mega empresários ou mesmo governos de países estrangeiros, né? Então nós temos aí, de fato, com essas ONGs aqui no Brasil, principalmente essas ONGs revolucionárias, nós temos de fato um problema de segurança nacional. E eu espero que isto comece a ficar mais evidente para você, né? Com esta novidade, literalmente, né, terrorista que está aparecendo agora aqui no Brasil, né? E que já não é da agora,
Mas esses movimentos, esses grupos terroristas já andam transitando aqui no Brasil há algum tempo com certa desenvoltura, até que chega o momento em que eles começam a agir. Então eu fiz essa rápida abordagem, esclarecendo aqui, retomando e esclarecendo aqui mais alguns aspectos do vídeo do Hangout de ontem. Espero que seja esclarecedor para vocês e que vocês a partir daqui procurem pesquisar e entender melhor o que está acontecendo. Queria aqui também lembrar, de quem quiser contribuir com o meu canal, adquirir o meu livro, o meu terceiro livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal da Criminologia, que é onde eu abordo como é que essas teorias revolucionárias vão adentrando no direito, e particularmente no direito penal e na criminologia, se tornando doutrinas jurídicas. Os dados bancários seguem aí na identificação do vídeo. E também agradecer ontem as pessoas que estiveram presentes neste Hangout, eu e a Gislene Nogueira. Agradecer alguns alunos, ex-alunos, colegas e amigos que estavam lá, que se manifestaram, que deram essa assistência. Espero que eu tenha contribuído também para esclarecer alguma coisa a todos vocês que estavam ontem lá presentes. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.